Você está no comando da sua mente ou é refém do seu próprio ego? Bem, essa é uma frase célebre e poderosa. Nós estamos no comando da mente ou é o nosso ego que está comandando? Já paramos para refletir? Se as decisões que tomamos são decisões baseadas na coerência ou se é simplesmente o ego tomando conta e não nos deixando crescer, não nos deixando evoluir. Nós estamos conversando, pessoal, sobre o autoconhecimento e a gestão do ego. É um tópico do meu livro, Construindo um Time Fora de Série. Na discussão passada, a gente bateu um papo sobre o poder do autoconhecimento no líder. Hoje, a gente está conversando sobre o autoconhecimento e a gestão do ego. O ego é muito perigoso. Não é pouco, não. Ele é muito perigoso. Então, eu abri a nossa conversa justamente com essa pergunta. Porque a partir dela, a gente começa a refletir. Como a gente conversou na discussão passada, existem várias fases sobre o autoconhecimento. E quando a gente passa de lá para cá, agora a gente tem para a questão do ego. Então, quando você já se conhece, você agora vai olhar e ver, aonde o meu ego está parando? O que está acontecendo? Será que eu sei ou é meu ego que não deixa eu progredir? O ego é aquela voz interna que diz que você já chegou lá, que você já alcançou, que você não precisa mais de ninguém, que você já é autossuficiente, que você é todo poderoso. E isso é um problema grande, muito grande. E aí o nosso amigo Sócrates diz aquela célebre frase, né? Só sei que nada sei. E se a gente analisar a profundidade dessa discussão, é absurda. Porque quando é falado só sei que nada sei, a coisa que se sabe é que não se sabe. E o nosso problema é sempre achar que sabe. Então nós temos um conhecimento superficial sobre as coisas e não um conhecimento sobre a totalidade daquilo que conhecemos. Então imagine, a gente acha que sabe muito sobre algo. Agora analise. Você sabe muito sobre algo? Vamos falar sobre, por exemplo, o nosso vaso sanitário. Você conhece muito sobre o vaso sanitário e olha que você está nele todo santo dia. Agora como é que funciona ele? Quais são as engrenagens? Ele é feito de quê? Como é que é a física envolvida nele? Quando a gente começa a refletir sobre algo tão superficial, que é uma coisa que utilizamos todo dia, nos damos conta de que talvez não conhecemos tanto aquilo quanto achamos que conhecemos. E isso se reflete em tudo em nossa vida. A gente tem uma parte superficial do conhecimento, só que nossos olhos não estão abertos porque o nosso ego bloqueia. O ego diz, ei, vai para onde? Você já sabe. Não precisa escutar aquela pessoa, porque aquela pessoa sabe menos do que você. Não precisa ser aconselhado por fulaninho, porque ele conhece menos do que você. E é aí onde as coisas começam a desandar. Porque quando você não se conhece, quando você deixa o ego interferir, é uma receita para o fracasso. Então tenhamos muito cuidado com o nosso ego. E ele é muito fácil de aparecer. A todo momento ele está presente. É incrível a capacidade do ego de interferir em nossas decisões, em nossa vida. Eu lembro de uma situação, existem várias situações pelas quais eu passei que eu deixei meu ego tomar conta. Teve uma vez que eu trabalhava em uma empresa e eu já era técnico líder, já tinha alguns colegas que estavam ligados a mim na cadeia hierárquica, só que eu era o líder executor, né? O técnico, como a gente conversou no discurso passado. O técnico que achava que era líder. E eu sempre gostei muito de ensinar. E aí esse colega ele se dispôs a aprender programação de CLP, controladores lógicos programáveis que servem para desenvolver automação. Eu já tinha um certo conhecimento, eu estudava, já trabalhava e eu comecei a ensinar ele sobre as programações, sobre os conceitos teóricos, como é que funcionava tudo, como é que deveria ser, e ele muito empenhado no aprendizado. Teve um dia que uma sonda deu problema. A sonda é um ambiente onde empresas perfuram solos, fazem operações para extrair petróleo.
e houve um chamado que um sistema de automação nosso tinha parado. E eu vi uma grande oportunidade de levar ele para mostrar na prática. Eu digo, vamos lá, que a gente vai ter uma sonda parou, a gente vai resolver esse problema. Eu aproveito e já mostro na prática para você como é que funcionam as programações, tanto de CLP como de supervisório, como é que vai fazer as interfaces com o meio físico. Isso aí era um grande momento para a gente ter uma aula prática. Levei ele, chegamos lá, fiz a análise, vi que estava tudo parado, conversei com ele, mostrei, isso aqui está assim, isso aqui está assado, mas eu vou me debruçar agora sobre a linguagem de programação para descobrir onde é que aconteceu o erro. E eu me debrucei, ele ficou lá do meu lado, paradinho, olhando, observando, e eu ia analisando o código e explicando a ele, isso aqui, aquilo outro e tal. Só que chegou um momento que foram se passando tempo e eu não consegui resolver. Comecei a ter dificuldades com relação à resolução daquele problema. E aí a cabeça começou a esquentar, as horas começaram a passar, eu já parei de falar com ele, já me concentrei, já me enfoquei literalmente no sistema. E a sonda parada, quando o meu chefe ligou perguntando por que estava parado, que estava dando prejuízo, que a gente tinha que botar para rodar, e eu lá afinco na resolução do problema, o meu colega perguntou, deixa eu dar uma olhadinha. Naquele momento meu coração quase parou. Eu imaginei como é que eu, que sou... Isso foi na cabeça, pessoal, ok? Como é que eu, que sou seu professor, filhão, não estou resolvendo, você vai resolver? E aí é onde o ego bate, né? Esse é o problema. Eu sou mais capaz, ou eu sou o melhor. Se não for por mim, nada é feito. Então eu falei com ele, eu digo, não, cara, isso aqui está um nível acima do que você está estudando, então deixa que eu olhe isso aqui. Aí quando eu achar a solução, eu lhe explico o que aconteceu. E as horas foram se passando, eu esquentando a cabeça, e a cobrança vindo. Aí ele novamente disse, deixa eu dar uma olhadinha, porque assim, pior do que tá não pode ficar, né? Já não tá funcionando mesmo. E aí, como eu tava de cabeça quente, queria esfriar, eu digo, não, então vamos fazer o seguinte, dê uma olhadinha enquanto eu refrigero a minha mente, porque a situação tá bem complicada. Mas, tipo assim, eu pedi pra ele olhar, mas pra só olhar mesmo, porque na minha cabeça ele nunca iria resolver aquele problema, que não faz sentido, né? Tendo em vista que ele é um cara que tava aprendendo agora sobre programação, sobre linguagem, aquele negócio todo. E aí, pouco tempo olhando, aí ele me perguntava, isso aqui, por que isso aqui tá assim? Eu digo, não, porque é assado. Isso aqui, por que tá assim? Eu digo, não, porque é assado. E aí ele perguntou, ele disse, Celino, por que você tá cometendo o mesmo erro que você me ensinou a não cometer? Naquele momento, rapaz, assim, eu fiquei paralisado. Disse, como assim? Que erro? Ele disse, você pegou essa instrução, fez isso, fez aquilo, e você me disse que jamais, em hipótese alguma, poderia fazer. Naquele momento, assim, meu chão abriu. Realmente ele estava coberto de razão. Eu tinha feito um erro básico na programação que tinha travado todo o sistema. Só que como na minha cabeça o problema era muito acima, não era uma coisa básica, o meu ego não deixou eu ir para a fundamentação e analisar com calma. E ele, na visão dele, conseguiu chegar e olhar com calma e dizer, aqui você me ensinou isso, mas você fez isso. E conseguimos resolver o problema. E depois eu fui refletir o quanto o meu ego tinha me bloqueado de dar a possibilidade de ter uma opinião diferente, de ter uma opinião que somasse, para que eu resolvesse algo. E isso não se resumiu só a essa situação. Existiram outras. Mas aqui é um exemplo que eu trago para que vocês consigam entender que o ego, ele atrapalha demais. E uma situação dessa parecida tinha acontecido há alguns anos atrás, quando tinha vindo um instrutor do Rio Grande do Sul para nos ensinar a programação de supervisório. Então foi basicamente a mesma coisa. A cena se repetiu. O professor estava lá, tinha dado problema na instrução e ele não conseguia resolver. Eu, com pouca experiência, olhei e disse, professor, isso aqui você ensinou assim e está assado. E eu achei incrível, naquele momento o professor ficou constrangido, né? Mas ele olhou e disse, realmente está certo, vamos corrigir a instrução. E eu achei incrível a similaridade das situações. Ora, eu era o profissional inexperiente dando a sugestão.
E anos depois aconteceu a mesma coisa comigo. Por quê? Porque eu não me policiei, eu deixei que o ego falasse mais alto. E é muito simples, é muito fácil a gente deixar o ego tomar as nossas decisões. Porque se não tiver um policiamento das nossas ações, ele vai chegando devagarzinho e quando você não percebe, porque entenda pessoal, você não percebe. Não é uma coisa, aqui é meu ego. Não, nunca você vai dizer que é seu ego. Você vai dizer que é porque você já sabe, você vai dizer que aquela pessoa não sabe, você vai dizer que já tem o conhecimento suficiente, e esse é o problema. Porque a gente sempre se sabota. Porque não tem um policiamento. Então, às vezes, é necessário você ter uma pessoa, um colega ou alguém de fora que lhe ajude nesse policiamento. Diga, opa, peraí, ó, você passou do limite aqui. Ó, tem que fazer isso aqui. Analise como você está fazendo as suas coisas. Se autoavalie. Veja se você não está bloqueado para instruções externas, porque o seu ego disse que quem vem de fora não é tão competente quanto você. E eu passei por essas situações, aprendi na prática e hoje estou aqui conversando com vocês. Se policie, preste atenção, não deixe que o ego fale mais do que a lógica, porque o ego só nos prejudica. E lembre-se, o maior inimigo do aprendizado é o ego. Quanto mais cedo você reconhecer, mais longe você poderá ir. Então, quando você deixa o ego fluir, você para e bloqueia o aprendizado, porque não permite que entre mais nenhuma informação, porque você acha que é detentor de todo o conhecimento e que você consegue fazer tudo. Então, não é bem assim, tenhamos cuidado, vamos nos policiar, porque a análise do ego, o policiamento do ego, ele é contínuo, constante e diário, pessoal. Quando a gente se descuidar, o ego nos ataca, informando que você, na sua mente, aquele pensamentozinho na sua mente, né? Ah, não precisa disso não, você já sabe. Essa instrução aqui é besteira. Para que você vai escutar aquela pessoa? Não deixe que isso aconteça. Não deixe. Estou enfatizando veementemente, porque isso acontece, isso já acontece comigo. Mesmo me policiando, eu ainda me pego nessas situações, mesmo conhecendo, mesmo me policiando, as situações ainda acontecem, eu volto, reanaliso, opa, peraí, que o negócio não tá certo. Então, pessoal, o importante desse tópico foi o autoconhecimento e a gestão do ego. Conheça-te e gerencie o seu ego para que você consiga progredir em relações, em corporação, em tudo na sua vida, ok?